Meu irmão amado, meu irmão querido, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Você me perdoa eu não ter gravado a liturgia de hoje, a nossa reflexão de hoje, e eu fui fazer um serviço ali no outro local, um serviço de fundação, e eu não estou bem, não estou muito bem, tá? Exigiu bastante, e quando a gente vai trabalhar, a gente tem que trabalhar, mas algumas coisas eu já não consigo, já não está dando para mim. E eu estou com alguns problemas, né? Problemas ósseos, eu acho que é a situação. Não só eu, a missionária precisa fazer 2 ressonâncias, tem uns exames que ela precisa fazer e tudo particular. E eu preciso também fazer uma ressonância do quadril urgente, que isso está mexendo comigo. Mas, ou seja, e cheguei ainda agora à tarde, tinha algumas coisas para resolver aqui e o tempo foi embora. Mas hoje eu quero apenas, vamos fazer um exercício. Um exercício. Eu gostaria que você respondesse dentro da leitura das leituras de hoje, né? O Evangelho São Mateus, capítulo 15, São Mateus 15, do 21 ao 28, né? E a primeira leitura, o Salmo, é o de número 31, e a nossa leitura muito linda do livro do profeta Isaías, no capítulo 31, do 1 ao 7. Tá? Por sinal, vamos lá para a primeira pergunta. Faça uma relação entre a primeira leitura de hoje e a primeira leitura de ontem. Tá bom? Em uma frase, pode ser uma frase, você pode escrever aí. Bem, se quiser, por favor, irmãos, acho que eu estou mais enchendo linguiça aqui, tá? Mas vamos nos esforçar, né, para entrar naquilo que a igreja está dizendo, naquilo que a liturgia está falando para nós, tá bom? Porque quando a gente fica muito receptivo, só quer receber, a gente não coloca a cabeça para pensar. E a igreja não quer isso. Claro que sem a igreja nós estamos perdidos, estamos desorientados. Um cristão católico sem a igreja está desorientado. Tá certo? Então, você poderia fazer um exercício, nem precisa escrever aqui não, irmãos. Colocar para mim, não se dê esse trabalho não faça nada disso não. Tá? Mas faça uma relação entre a primeira leitura de hoje e a primeira leitura de ontem, tá? O que é que você entende? O que te falou? Faça disso uma oração orante. O Evangelho, Mateus 15, do 21 ao 28. Leia o Evangelho e veja quais as motivações que levaram o evangelista Mateus a escrever este acontecimento, este episódio. Tá bom? Quais as motivações? Por exemplo, eu vou dar aqui uma pista, né? O final do Evangelho de São Mateus é um acréscimo onde se diz: ide por todo mundo, a todas as nações, ensinando-os, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Onde é que Jesus está? Na região de Tiro e Sidônia. Então ele está além fronteiras. Está conseguindo
entender ou não estou conseguindo me explicar? Né? O final de São Mateus, o que é que ele diz? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Uma outra questão, outro ponto. Mateus era uma pessoa excluída. Mateus era uma pessoa excluída. Em 85, eu acho que eu já falei isso, né? Falei num vídeo anterior, os cristãos já foram excluídos da sinagoga. Para substituir o sinédrio, foi instituída a academia. E aquela academia, ela tornou-se o representante legal dos judeus diante do Império Romano. Então, porque os cristãos tinham uma palavra que não combinava com os judeus os expulsaram da sinagoga. Eles perderam os privilégios que tinham quando estavam com a sinagoga. Claro que teve muitos motivos que levaram os judeus a tomar essa decisão. Né? A guerra dos judeus com os romanos, a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Então tinha muita coisa lutando, eles foram expulsos da sua terra, essa é a grande verdade. Então em 85, eles começaram a se reorganizar. E é quando vai surgir esta academia, que, de certo modo, ficou no lugar do sinédrio. Então eles tomaram medidas duras contra os cristãos. Uma vez que os cristãos não tinham mais a chancela, a anuência da sinagoga dos judeus, eles eram obrigados a cultuar, por exemplo, o imperador. Quem não se curvava à imagem do imperador era sentenciado à morte. Então não foi fácil que os cristãos enfrentaram. A exclusão que eles viveram. Aquela mulher Ciro-fenícia, ela era uma mulher de um outro povo. Os discípulos estavam incomodados com os gritos dela atrás deles. Despede essa mulher, tá? Já dei aqui mais uma pista. Os discípulos de Jesus, você lembra lá da multidão? Despede a multidão para que eles vão comprar comida em algum lugar nos povoados. Observe a formação a formação prática que Jesus está dando aos seus discípulos. Para atuarmos neste tempo comum, é necessário absorver esses ensinamentos que Jesus deu aos discípulos, deu aos apóstolos. É necessário entrarmos na barca, obedecer a sua voz que nos manda ir a outra margem, enfrentar os turbilhões, ver Jesus que vem andando sobre as águas. É preciso chegar a outra margem e fazer o que Jesus fez. Leia lá o texto. Quando eles chegaram a outra margem. Assim como Jesus pegou nas mãos de Pedro, nós devemos pegar nas mãos daqueles que estão afundando. E são muitos que estão naufragando, queridos. São muitos. São muitas pessoas que perderam o norte, perderam o rumo. Muitas pessoas que estão à deriva. Muitas pessoas que literalmente estão como ovelhas sem pastor. Então a igreja, todos os movimentos, os segmentos da igreja, precisa absorver esta mensagem através do seu líder, do seu representante, do agente de pastoral, aquela pessoa que está liderando, o religioso, a religiosa. Precisa estender. Tem tanta gente, queridos, aí condenando o Papa. Sinceramente, eu me vejo certas horas assim, digo, meu Deus,
Onde nós vamos parar? Porque o Papa está acolhendo pessoas que não deveriam acolher. Por que Mateus está colocando este acontecimento, aquela mulher estranha? Jesus tem um diálogo com a mulher samaritana, à beira da fonte do poço de Jacó. Jesus tem um diálogo com o rapaz da cruz, o outro ladrão lá. Aqui embaixo o circo está pegando fogo e Jesus está salvando o homem, dialogando com o bom ladrão, como a gente diz, né? Agora ele estabelece um diálogo com aquela mulher Ciro-fenícia. Entende, queridos? Jesus está dizendo para os apóstolos o que eles devem fazer, como eles devem se comportar. Mateus está entrando exatamente nesta seara. Ele está entrando nesta seara. Por quê? Não pode ser assim. O discípulo de Jesus não pode ser assim. Ele precisa estender as mãos àquele que está afundando. Ele precisa acolher. Jesus o acolheu. Jesus, como um judeu puro, legítimo, foi ao encontro de Zaqueu. Estabeleceu um contato com ele. Jesus estabelecia contato, queridos. Essa religião da impessoalidade, ela não dá certo. Ela robotiza as pessoas. Ela é insensível. Por que Mateus está colocando, escrevendo? E ele não tem medo. Ele fazia parte dos 12. Ele colocou-se no meio e disse: nós não podemos fazer isto. Nós não podemos despedir as multidões. Nós precisamos dá-las de comer. Nós precisamos estar na barca de Jesus. Meus irmãos, é tanta gente, quando a gente olha o naipe das pessoas, que tudo indica que estão saindo da barca de Jesus. E aí fica difícil um apóstolo fora da barca. Fica difícil. Jesus volta com Pedro para a barca, entra com Pedro. Não deixou Pedro do lado de fora. Assim que eles entraram na barca, a tempestade acalmou. O que eu analiso, que muita gente por aí, queridos, está saindo da barca, quer sair da barca. Parece que quer construir uma outra barca, quer do seu jeito, da sua maneira. E essas pessoas vão perdendo a credencial de discípulo, de apóstolo, de seguidor de Jesus Cristo. Vão perdendo automaticamente. É uma excomunhão automática. Ainda que clericalmente isso não esteja acontecendo, mas ontologicamente está acontecendo. Porque Mateus, ele está colocando, nós não podemos, nós só somos igreja se estivermos na barca com Jesus, se nos curvarmos diante de Jesus. Eles se ajoelharam, o texto, Mateus, eles pegou pesado, né? Eles se ajoelharam, se prostraram diante de Jesus, na barca. E disseram, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Quantos de nós que não queremos mais nos ajoelhar diante de Jesus, não queremos mais adorar ao Senhor, não queremos mais reconhecer o seu senhorio, que Ele é o Senhor, que Ele está acima das ondas, acima das tempestades. Ele é superior a tudo, Ele é superior a todos. Quantas... Não dá para ser cristão desse jeito, queridos. É uma incógnita, é uma incoerência. É um assim, não dá. É um assim, a gente não sai do lugar. Então, pergunte-se para você. A partir do ano 85, o que os cristãos estavam vivendo? Por que
Mateus escreve isto? Por que a comunidade de São Mateus, qual a teologia que eles extraíram deste relato, deste acontecimento? Vamos buscar conhecer o autor do texto para que a gente possa entender o que ele está querendo dizer. O certo é que Jesus ele não vira as costas para ninguém. Ele acolhe a todos. A missão de Jesus é a de gentes. É indo a outros povos. É atravessando fronteiras. Não é um gueto, não é um grupo de pessoas que acham que só nós podemos, só nós temos, só nós somos. Não. No mundo pagão, ele viu uma fé que onde ele deveria ver, essa fé ele não viu. Olha aqui no final do texto, mulher, grande é a tua fé. Diante disso, Jesus lhe disse, mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres, e desde aquele momento sua filha ficou curada. Podemos ler em chave pessoal? Claro. Mas não deixemos de ler o texto em chave eclesial, porque se não lermos o texto em chave eclesial, pouco essa palavra vai dizer para nós em chave pessoal. Todos nós temos uma pessoa em casa oprimida, todos nós temos uma pessoa doente, desempregada, desajustada, desorientada. Nós mesmos, quantas vezes ficamos à deriva? É muito cômodo a gente pegar este texto e ler em chave pessoal. E é o que todo mundo quer. É o que todo mundo quer. Tá? Mas quando excluímos a dimensão eclesial, a chave eclesial na qual o texto foi produzido, em vez de nós querermos o último, nós estamos querendo o penúltimo. Eu não quero Jesus, eu quero a minha filha liberta, porque está atormentada. Eu não quero Jesus, eu quero o meu filho curado, o meu marido curado, a minha empresa restaurada. Ou seja, não é o último que eu quero, mas o penúltimo. Façamos-nos estas e outras perguntas e, debaixo da luz do Espírito Santo, sob a ótica da igreja, tentemos entender o que esta palavra está dizendo para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém.